chegaram através dessa espaçonave é um outro fato daqueles que acham que nós nunca fomos à Lua, desconhecem ou fingem desconhecer. Na verdade, uma parte desconhece quem defende essa ideia, né? Os soviéticos, através dessa espaçonave não tripulada, a Luna 15, acompanharam de perto a própria missão da Apollo 11. Tá? Eles seriam os primeiros a denunciar, é uma fraude essa chegada norte-americana à Lua. Outra coisa que as pessoas geralmente não sabem é que os soviéticos pousaram na Lua com naves não tripuladas e trouxeram, inclusive, rochas para a Terra. Sabiam disso? Sabiam desse detalhe, hein? Não? Para vocês terem uma ideia. A gente não tem rocha aqui no nosso planeta para estudo da Lua, só a partir dos americanos. Os americanos trouxeram uma maior quantidade, é claro. Tá? Agora, essa espaçonave, ela não conseguiu chegar ao final da missão dela, que era acompanhar até o último momento a Apollo 11, né? Depois que os astronautas pousaram, porque ela acabou, na tentativa de pousar também, acabou fazendo o seguinte, porque uma das missões dela era pousar na Lua depois de acompanhar os próprios norte-americanos e trazer para a Terra, antes dos americanos, rochas lunares. Essa não conseguiu isso, porque ela acabou por se espatifar na superfície lunar, para vocês terem uma ideia. Falar rapidamente da figura que eu falei, que é a mais importante dessa história específica da Apollo 11. Enquanto o Buzz Aldrin, ainda hoje, faz conferências públicas sobre a chegada do homem à Lua, aonde chamarem ele em troca de alguns milhares de dólares, eu não tenho nada contra isso, pelo contrário, né? Ele foi um dos heróis do programa americano de exploração lunar, com toda certeza. A figura que vocês estão vendo, Neil Armstrong, falecido, como já falei hoje, mas viveu, depois de que eles voltaram para a Terra, daquelas comemorações iniciais, ele passou a ter uma vida totalmente reclusa. Ele não dava entrevistas, não aceitava falar com jornalistas, né? E os amigos mais ligados a ele falavam o seguinte, que ele era uma pessoa tão íntegra e de uma ética tão grande, que ele não dava entrevistas para não ter que mentir. Então, ele não dando entrevistas, ele não precisava mentir. E continuar ocultando aquilo que aconteceu na Lua. Porque uma das coisas mais graves que não só o Armstrong passou a viver dentro de si, com toda certeza, mas outros astronautas que foram à Lua posteriormente, nas outras 5 missões que conseguiram lá pousar, né, já que a Apollo 13 voltou para a Terra e quase, na verdade, não voltou sem descer na Lua, né, com a questão de uma explosão do tubo de oxigênio do modo de comando. Né. Mas o Armstrong e outros que foram até a Lua, desceram, os que ficaram na órbita lunar não tiveram grandes problemas ao voltar para a Terra. Problemas emocionais ou relacionados ao aspecto psicológico. Tá? Mas todos que praticamente pousaram na Lua voltaram sob grande impacto. Né? E por que isso aconteceu? Porque eles foram para a Lua oficialmente em nome da humanidade. Só que eles voltaram para a Terra tendo que omitir aquele que eu considero, devido à proximidade da Lua em relação à Terra, o maior segredo do programa espacial, que é a Lua ser, na verdade, uma gigantesca base alienígena. Não se sabe isso desde quando. Tá? Então, o Armstrong, 25 anos depois, no aniversário de 25 anos da própria chegada dele à Lua, ele aceitou finalmente dar uma entrevista pública, uma entrevista que se tornaria pública dentro da Casa Branca, onde ele foi convidado a fazer um pronunciamento na presença do presidente americano, não? Para estudantes que eram aqueles principais estudantes a nível de desempenho estudantil norte-americanos daquela época. E ele, profundamente emocionado, isso vocês podem ver no YouTube. Não? Coloquem declaração Neil Armstrong, não? O 25º aniversário da chegada à Lua, para vocês verem o grau de emoção que ele fala as palavras que eu transcrevi aqui para vocês. Tá? Repare o que ele falou. Hoje temos conosco esse grupo de estudantes, dentre os melhores da América. A vocês dizemos, nós completamos apenas o princípio, deixamos para vocês muito a fazer.
há grandes ideias, essa parte final que é importante, há grandes ideias a serem descobertas e também possíveis avanços que podem eliminar uma das capas que encobrem a verdade. Ninguém entendeu muito bem isso que ele falou naquele dia, mas isso tem todo a ver com aquilo que eu estou colocando para vocês, ou seja, o segredo que esses homens, não só ele, mas também alguns que vão chegar à lua posteriormente, viveram lá. Né? E lembrando que ele está falando que encobre a verdade, os segredos que encobrem a verdade, não? Possíveis avanços também. E ele foi o primeiro a colocar os pés na lua. É claro que essa declaração tem a ver com que ele se deparou, na verdade, na lua. Não? Um outro aspecto que interage, que eu já tinha dentro dos meus trabalhos com a questão da data limite e a mensagem do Chico Xavier, é claro, que tem a ver também com aquela intervenção de quem? Dos mensageiros celestes de Cristo para nos ajudarem, como humanidade, a mudar o nosso destino interrogativo. Em 1971, o general Shoa, com quem eu tive o privilégio, uma palavra não poderia ser outra, de conviver durante muitos anos, ele era conferencista em meus eventos do Rio com frequência, por exemplo, na década de 80. Ele, durante os contatos que ele teve no final da década de 60 e no início da década de 70, na fazenda Vale do Rio do Ouro, no município de Alexandria, lá em Goiás, conselho de aspecto humano, ele recebeu várias informações de aspecto espiritual e científico relacionado à presença alienígena dessas raças que estariam colaborando para ajudar a humanidade em termos gerais, né? Nos influenciando de maneira positiva. E num desses contatos, em 71, se não me falha a memória, o ano foi ele, que ele ensinou esse, ele chega para um desses seres que se apresentava com o nome de Iogarim e disse o seguinte: por que vocês não atuam de uma maneira mais evidente para ajudar a humanidade não se falou de extermínio nuclear, mas ajudar a humanidade a escapar ou sair desse caminho interrogativo dela. E esse ser disse para ele, conforme ele publicou depois no livro Mergulho no Hiperespaço, o seguinte, que esses seres, já vinham intervindo junto à nossa humanidade de uma maneira muito mais ampla do que ele, general Shoa, poderia imaginar. E que estavam, inclusive, esse é um ponto fundamental que a gente vai ver mais na frente, estavam, inclusive, influenciando, através da via mental, aquelas pessoas, né, que já tinham nascido no nosso planeta, ou seja, já estavam encarnados, né, gerações que estavam vivendo no nosso planeta, que já traziam dentro de si aquele tipo de tendência para ajudar no futuro a humanidade a mudar esse destino interrogativo. Esses seres deixaram claro que eles não estavam transformando nenhum humano da Terra em robô, né, mas estavam ajudando, intuindo essas pessoas a terem procedimentos, a terem justamente uma intenção que levaria no futuro justamente a essa mudança gradativa das coisas aqui na Terra. E foi mais específico esse ser ainda. Ele disse claramente o seguinte, isso eu transcrevi no próprio livro nosso sobre a data limite, esse texto. As palavras basicamente são as seguintes, que estavam agindo em cima das crianças que, quando se tornassem adultas, fariam esse processo de modificação se tornar uma realidade. Já vinham atuando nessas pessoas desde a fase de criança. Né? Vocês vão entender mais à frente o porquê de eu citar o general Shoa como ligação em relação a isso aqui. Aqui é o próprio texto original, né? Eu falei que eu transcrevi. Né? E agora a gente vai começar a mostrar para vocês, né? Jesus teria, né, eu não tenho dúvida disso, declarado, né, e solicitado que os seus emissários cósmicos começassem a intervir a partir de 69, de uma maneira mais incisiva, como eu já falei 2 vezes antes nessa palestra. Né? A gente já falou de algumas formas, que a gente vai detalhar ainda agora, de uma maneira mais precisa,
que esses seres começaram a atuar dentro desse tipo de socialização crística, vamos colocar dessa maneira. E agora a gente vai começar a ver os fatos a partir de 69 que eu consegui reunir no livro, que as pessoas não se dão conta que aconteceram e muito menos por que aconteceram a nível de modificação para a gente estar vivo hoje aqui discutindo esse assunto. Não? É o que a gente vai mostrar para vocês nessa parte da palestra. E mostrar a falta de lógica do que começou a acontecer no planeta, dentro da própria geopolítica planetária, mundial, perante o tipo de mundo que a gente imagina que existia naquele momento, o tipo de civilização que nós éramos, aquilo que nós estávamos fazendo. A falta de lógica, a não ser que a gente aceite que isso tudo que Chico Xavier falou realmente, e que eu estou fundamentando para vocês, é uma verdade absoluta. Não? Ou seja, que havia aquilo que era o mundo que as pessoas eram, vamos dizer assim, instadas a acreditar que existia, mas havia um outro mundo, né, que havia por trás da conspiração já justamente todo esse processo de intervenção. Só que as pessoas não faziam uma ligação que a gente hoje tem condição de fazer e que foi a parte principal do nosso trabalho relativo à data limite. No dia 17 de julho de 75, foi declarado oficialmente a paz no espaço entre os americanos e soviéticos. Como? Quando as duas espaçonaves, uma soviética, da série Soyuz, e uma da série Apollo, o projeto Apollo já estava encerrado, mas ressuscitaram as espaçonaves do projeto Apollo, vamos colocar dessa maneira, entre aspas, para ir para o espaço, se encontrar com a soviética na órbita terrestre. Havia o encontro de 3 astronautas americanos e 2 soviéticos. Não? Eles trocaram espaçonaves no espaço após o acoplamento, e isso tudo foi transmitido pela TV. O aperto de mão das duas tripulações, inclusive. E foi declarado que naquele momento, que no espaço não existia Guerra Fria, que no espaço eles eram amigos. Na Terra, supostamente não, mas no espaço seriam. Agora, tem sentido isso? Não? Tá? Ou seja, acabava a corrida armamentista. Só que a corrida armamentista, na verdade, não armamentista, mas a Guerra Fria, na verdade, ela acabou antes disso. Pelo menos na sua fase inicial. Acabou quando? Quando nós chegamos à Lua em 69. Porque o que aconteceu lá com os americanos, tudo foi passado para os soviéticos nos meses seguintes. Em dezembro daquele ano de 69, toda a cúpula do programa espacial norte-americano foi para onde? Foi confraternizar, entre aspas, com os soviéticos lá em Moscou. Agora, qual foi a importância que vocês viram a mídia mundial dar para isso naquela época? Nenhuma. Como se fosse um fato sem importância nenhuma. Vocês imaginem, auge da Guerra Fria, que era o ano de 69, os americanos chegam na frente dos soviéticos da Lua, vencem os soviéticos, e os soviéticos recebem, né, esses americanos lá, entre aspas, para confraternizar. Não era para confraternizar, era para trocar as informações que ambos os lados tinham de maneira definitiva e começar a mudar a história do nosso mundo frente àquilo, aqueles fatos. Né? Agora, tem uma coisa mais absurda dentro dessa história toda, absurda se a gente não soubesse do que estava por trás de tudo isso. Né? Vou voltar aqui, manter aqui, vou contar para vocês. Repare lá, 17 de julho de 75, eles fazem a paz no espaço. O que aconteceu alguns poucos meses antes dessa data? Vocês se lembram, aqui embaixo, entre os soviéticos e os americanos? Que torna esse fato do fim do conflito e da corrida não armamentista, como eu tinha falado, mas da corrida espacial, uma coisa ultrapassada. No último dia de março, ou seja, no dia 31 de março daquele ano, quando eu fui pesquisar, isso é normal dos meus livros, cada livro que eu fui escrever na minha vida, fossem aqueles ligados, em parte pelo menos, às minhas experiências pessoais com o fenômeno UFO ou não, ou especificamente só a pesquisa, quando eu começo um livro, eu sei basicamente tudo aquilo que eu tenho para usar. Só que cada vez que eu começo um livro, no meio do livro, vamos colocar dessa maneira, eu acabo fazendo outras investigações que vão surgindo por necessidade e descubro mais coisas que vão interagir
nesse trabalho que depois as pessoas vão ler. E aconteceu exatamente isso também agora, no caso, com o livro da Data Limite. Eu tinha já o material básico todo para escrever o livro, que foi escrito rapidamente, em poucos meses, mas no meio da própria redação do livro, eu fui tendo acesso a outras informações, por pesquisa paralela, que me fizeram descobrir mais detalhes ainda. Né? Então, reparem bem o que eu vou falar para vocês agora. No dia 31 de março daquele ano, o que acontece? A televisão mundial, a mídia mundial mostra o quê? 31 de março, ou seja, poucos meses antes desse fato aí. Mostra o quê? Mostra os norte-americanos, os últimos militares norte-americanos abandonando o Vietnã do Sul, no aeroporto, já bombardeado pelas forças comunistas, né? Eles em fuga, sendo levados por helicópteros, aviões com porta-aviões próximos, né? Dentro da maior derrota sofrida pelos americanos na história, na sua história. Isso acontece quando? Agora, 31 de março. Aconteceu por quê? Porque o lado comunista do conflito teve todo o apoio de quem? Dos soviéticos. 3 meses depois, tem sentido eles estarem se apresentando para a TV mundial, declarando o fim da corrida armamentista no espaço e o fim de qualquer tipo de interesse belicista contraditório entre eles no espaço? O que representou a guerra do Vietnã para os americanos? Morreram mais de 50 mil norte-americanos, um número 4 vezes maior de mutilados, um número enorme de pessoas que totalmente transtornadas emocionalmente, totalmente perdidas e irrecuperáveis pelas coisas que elas viveram nessa guerra. Eles gastaram no Vietnã mais do que para levar o homem à Lua. Para se levar o homem à Lua, os americanos gastaram 100 bilhões de dólares. Na guerra do Vietnã, oficialmente, provavelmente foi um número muito maior, oficialmente eles falam que gastaram 123 bilhões de dólares. Tá? Só. Tá? Os americanos jogaram, como eu falei agora há pouco, minutos atrás, sobre o Vietnã do Norte, né? O equivalente a milhares de bombas de Hiroshima em termos de explosivos convencionais. E saíram derrotados e foram fazer a paz meses seguintes com os soviéticos. Tem sentido isso? É claro que não tem. Por quê? Porque haviam já 2 mundos. O mundo que era vendido para nós, que a Guerra Fria ainda continuava, e o mundo, né, da realidade que eles sabiam, pelo que eu já falei para vocês, como exemplo, algumas das coisas que eu citei, que havia uma força superior a tudo aqui em termos planetários, que era, na verdade, aquela por trás das questões da data limite, querendo fazer a humanidade entender que a gente não podia fazer o que bem quisesse aqui, muito menos destruir a humanidade. Apesar de que a gente, se a gente desejasse, isso seria permitido. Né? Tá? Eu falei para vocês dos casos das manifestações de UFO sobre bases de mísseis americanas e soviéticas em que eles desligavam e impediam qualquer tipo de possibilidade de lançamento, né? Para mostrar o poder deles. Uma das coisas que foi mais aterradora, né, para ambos os lados, porque quando esse processo de eles aparecerem sobre bases de mísseis de maneira sequencial, de norte a sul e de este a oeste dos Estados Unidos, também na União Soviética a mesma coisa, de início eles faziam isso em qualquer dia comum. Por exemplo, hoje. Mas depois, para demonstrar que eles tinham uma ligação mental e sabiam exatamente e podiam saber qualquer coisa que fosse do interesse deles, pelo possível acompanhamento mental, fosse dos soviéticos ou dos americanos, não era espionagem tecnológica, eles não precisam disso, tá? Como um lado fazia com o outro. Era a capacidade mental desses seres de se estavam sobre uma região dos Estados Unidos e se, por exemplo, haveria testes de lançamentos no dia seguinte, eles sabiam disso e aí eles passaram a interferir justamente nos dias dos testes para impedir os próprios testes. Isso, evidentemente, que causou um impacto muito grande em relação aos ambos os lados,
Na verdade, é um tipo de capacidade de poder que eu mesmo vivi. Quando eu fui pesquisar a Serra da Beleza, e lá comecei a ter as minhas experiências pessoais com o Fernando Rufo, e quando eles permitiram, que de início não permitiam que eram as fotografias, bastava a gente apertar o obturador da câmera fotográfica para fazer exposições prolongadas. Isso aconteceu depois também com o meu parceiro na região, na pesquisa, Devil Xavier Lima, que se o objeto estava passando assim, na hora que a gente apertava o obturador, o objeto subia, descia, mudava a coloração, mudava a trajetória, o quê? Para quê? Para que quando a foto fosse revelada, ficasse claro que aquilo ali não era um avião nosso passando, por exemplo, no horizonte ou um satélite nosso. Ou seja, essa mesma capacidade que eles têm, e que mostraram para mim pessoalmente, de saber o que passava na cabeça de cada um de nós, o que a gente estava fazendo no escuro, que também o próprio comandante da operação Prato falou, olha, a gente não sabe, mas a gente estava no escuro, sem nada aceso no meio da Amazônia, e aqueles seres, ou melhor, aquelas naves apareciam e paravam para a gente filmar e fotografar. Como é que a gente sabia que a gente estava lá? Eles sabiam dessa maneira simples, né? Que para nós pode ser uma coisa especial, mas para a capacidade deles é uma coisa natural. Ou seja, esses seres demonstraram claramente, né? Esses, mais uma vez frisando, emissários, né, celestes de Cristo, por quê? Porque eles tinham a capacidade, até que se a gente resolvesse que ia virar a chave e a partir para uma guerra nuclear, eles saberiam antes que a gente iria fazer isso. Eles não iriam impedir, como eu falei, mas a gente saberiam. Né? Ou seja, ficou claro para ambos os lados que não havia segredo deles para esses povos que estavam atuando dentro da estrutura da história da data limite. Tá? Isso é claro. Quem é esse cidadão? Ele é, ainda hoje, ainda vivo, o principal investigador desses casos em que os sistemas de mísseis soviéticos e americanos sofriam uma ou outra interferência que eu já coloquei para vocês. Ele, de início, ouviu 80 militares que estavam nos subterrâneos dessas instalações, nas estações de mísseis, e resolveu abertamente contar a verdade para ele. E depois, vários desses militares começaram a aparecer publicamente, diretamente, falando para a televisão mesmo, americana e mundial, por exemplo, para a CNN, a respeito de tudo isso que eu falei para vocês que aconteceu. Né? Aqui vocês têm o livro dele, né? Que foi lançado em português pela revista UFO. Né? Aqui vocês têm, por exemplo, uma das bases que sofreu esse tipo de interferência. Né? Na verdade, vocês têm a parte da base, vamos chamar de convencional. Os silos de mísseis estão à volta nessas partes verdes de terreno, tá? E com plantado, inclusive. Né? Aqui vocês têm um dos silos, visto de perto. Né? Um dos mísseis do tipo Minuteman 3 que sofreram esse tipo de interferência e apagamento da sua programação. Né? E como é que a coisa acontecia? Eles não intervinham num míssil, depois no outro, e assim sucessivamente. Cada base dessas, né, ela, quase a totalidade delas, elas tinham o que a gente chama de estações de lançamento. O que eram essas estações de lançamento? Era uma estrutura subterrânea à prova de um impacto nuclear do inimigo, a vários metros de profundidade, com camadas de concreto e de aço. Né? E na superfície a gente tinha só isso. Né? A gente viu na imagem anterior. Na superfície era só isso. Tá? Agora, aqui vocês têm o silo de um míssil. Cada estação de mísseis dessa, à volta da parte, vamos dizer assim, que aparece na superfície das bases militares da Força Aérea Americana, né? O que elas tinham? Cada base dessa tinha várias estações de mísseis. Cada estação dessa operava 10 mísseis à volta, conectados a essa estrutura subterrânea. Então, o que esses seres faziam? Eles pairavam, não pairavam sobre os mísseis, eles pairavam sobre a estação do subterrâneo. Mandavam esse sinal para a estação. E como essa estação estava conectada a 10 silos, a 10 mísseis, esses 10 mísseis eram desligados
né, se tornaram inoperantes simultaneamente. E foram fazendo isso ao longo de anos, progressivamente e de maneira repetitiva, várias vezes. Não? E aqui vocês têm o principal denunciador desse tipo de ocorrência em termos públicos. Eu conheci ele pessoalmente no Congresso Internacional, que é o capitão Robert Salas. Né? Ele, numa das vezes que esses fatos aconteceram, ele estava no comando de uma dessas estações. E aí a história que ele contou para a CNN ao vivo, para o mundo inteiro, né? De maneira detalhada, basicamente é a seguinte: no caso que ele foi a testemunha principal, ele estava lá embaixo junto com o superior dele, um coronel, e ele recebeu pelo rádio, né, da superfície, né, uma comunicação do comandante da guarda da parte externa da própria estação, dizendo o seguinte: que havia um objeto de grande porte, de coloração alaranjada, pairando sobre a estação, e que os militares dessa guarda queriam atirar no objeto. Isso sendo narrado para ele pelo telefone, quer dizer, na verdade não era rádio, era telefone direto, sistema telefônico, mas autônomo da própria estrutura da instalação, né, exclusivo. E ele disse o seguinte: que um tiro deveria ser dado contra o objeto. Vocês imaginam se isso também tem sentido? É claro que eles já sabiam o que aquilo representava. Né? Sabe qual foi a ordem que o Robert Salas deu para o comandante da guarda? Além de não atirarem, para os seus comandados não atirassem: não atirem, mas não deixem ninguém entrar. Não deixem ninguém entrar. Dá para entender? Ele fala isso, né? Falou já em várias entrevistas: não atirem, mas não deixem ninguém entrar. Está lá o UF, quer dizer, se desse alguém que quer entrar, eles vão impedir que entre como? Né? Vão só falar alguma coisa, né? Resultado: depois de um determinado momento, ele que fala e declara essa visão de como tudo era desligado, porque logo depois tudo foi desligado. Então, ele, numa dessas entrevistas que ele deu, ele relata justamente que, na visão dele, esses seres mandavam um sinal através da terra, do aço e do concreto, que acessava, interagia com a própria estação, com o controle de lançamento da estação, onde existem as chaves que para o lançamento ocorrer tem que ser viradas com códigos, né? E aquilo tudo morria. Né? E ele falou que o restabelecimento depois da programação levava de 1 dia a 2 dias, a 48 horas aproximadamente. Né? É só para citar as fontes das informações que eu falei. Quando o nosso apoiador ufológico aqui no Brasil, o professor Wilson Pickle, empresário de sucesso lá de Curitiba, que, por exemplo, deu o livro de Varginha, para eu poder escrevê-lo em 90 dias, que era o prazo para lançamento num evento na época da revista UFO, ele, por exemplo, financiou 30 dias da minha vida para eu poder só cuidar de escrever o livro. Foi esse fato que fez eu precisar, no final desse trabalho, de óculos, isso aqui, para perto, porque eu fiquei 90 dias direto no computador. Eu não precisava de óculos para leitura, por exemplo. Passei no final do livro, eu descobri que estava precisando de óculos. Tá? Então, na entrevista que o próprio professor Pickle uma vez fez no exterior, com o próprio Robert Salas, essa testemunha-chave dessas histórias, ele perguntou para o próprio Salas o seguinte: você quer apertar o botão? Aí ele falou: não aperta o botão, não apertava o botão, eu girava a chave. Tá certo? E isso aqui não é uma imagem fictícia, é o próprio sistema de lançamento, vocês estão vendo. Tá? E como eu falei, né, eles monitoravam, às vezes deixavam os mísseis serem lançados em testes e aí abatiam no espaço, para vocês terem uma ideia. Outra coisa, eu falei para vocês, quando eu li aqueles tópicos da maneira que esses seres interviram para modificar o nosso futuro, né, que o primeiro item que eu citei, qual foi? Foi a descoberta da amplitude da presença extraterrena no planeta Terra mesmo. Não é a presença no sentido de estarem se movimentando dentro da atmosfera, é de estarem habitando e dividindo o planeta conosco a nível de instalações gigantescas, subterrâneas e submarinas, como eu falei.
Em 1993, eu participei do Congresso Internacional em Brasília e foi o segundo congresso que eu estive com o astrofísico J. Allen Hynek, que durante quase 20 anos foi consultor da Força Aérea Americana. Ele era o homem para negar a existência dos UFOs naquela época. Depois ele se disse arrependido, né? Disse que tinha visto a luz quando o projeto A Luz, quando o projeto Blue Book, né? Que agora tem essa série que está sendo rodada no History, né? Apresentada no History. Quando o projeto Livro Azul foi encerrado, o Blue Book, ele passou para o lado da ufologia mundial, passou a ser um defensor da realidade do fenômeno UFO. E nesse congresso que eu estava fazendo menção, em 83 em Brasília, numa reunião particular entre os ufólogos presentes, ele fez uma declaração que na época ninguém deu importância, nem eu dei na verdade, mas hoje ela tem todo um significado e ela faz parte também do livro devido à sua importância, daquilo que a gente vai ver no ano em seguida também. Ele chegou e disse para nós naquele dia, naquela tarde, o seguinte, que ele, como pessoa que tinha ficado esses quase 20 anos em contato direto à frente das negativas oficiais da Força Aérea em relação aos UFOs, que ele sabia, tinha tido informação, que o número, reparem bem o que ele falou, que o número de UFOs detectados pelo Sistema de Defesa Aeroespacial Americano, ao longo de anos, vindo do espaço interplanetário e entrando na nossa atmosfera, era muitas vezes menor do que o número de UFOs registrados pelos nossos radares já a baixa altura. O que ele quis dizer com isso, que a gente não deu importância naquele dia? Ele quis dizer que uma parte dos UFOs já saía da própria Terra. Você não estava vindo do espaço, mas estavam sendo vistos e radarizados, e estavam tendo que partir da própria Terra. Não? Depois voltavam para essas bases. Não? Ele então deu esse tipo de declaração, não? Naquela época, isso em 83, né? A gente nem sonhava com a história de data limite. Né? Outro parceiro dele daquela época, Jacques Vallée, eu usei essa declaração dele como abertura do capítulo sobre bases submarinas de UFO, do livro que eu tenho ali, Os Exploradores da Humanidade. Aquilo que eu falei, em cada livro meu do passado, eu pude retirar coisas prontas para comparar com a informação que o próprio Chico passou para o próprio Geraldinho. Né? O que o Jacques Vallée falou também em época remota, não é declaração recente? Que o leito dos mares e oceanos pode constituir solução esplêndida ao problema da base intermediária para os órgãos. Ali faltou o acento. É mais segura do que uma base em qualquer dos hemisférios da Lua. Ou seja, ele defendia abertamente que esses seres tinham essas instalações aqui na Terra. Não? Tá certo? Só para mostrar esse tipo de coisa de dois dos principais ufólogos mundiais do passado. Né? Aqui vocês têm o quê? Faz parte do meu trabalho, já publicado no meu livro, o quê? Inclusive, onde estão alguma dessas instalações. Por quê? Porque os UFOs são vistos e fotografados e filmados saindo do mar nessas regiões específicas. Esse caso, por exemplo, que fica na região do Adriático, né? É uma foto de uma série de várias, no dia 21 de dezembro de 78. Os UFOs saíam, ganhavam altura e iam sobre o continente sendo vistos por milhares de pessoas. No momento que ele estava saindo, ali a linha do horizonte ampliado, do horizonte noturno, né? Em frente à cidade italiana de Pescara, haviam 4.000 testemunhas observando isso, para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque antes disso acontecer, ruídos eram escutados, vindo como se fossem debaixo da terra, ondas de origem misteriosa começavam a surgir. A linha do horizonte, antes dos UFOs surgirem, se tornava luminosa também, com variações de tonalidade, de cor. Isso tudo aconteceu lá nessa data, como acontece hoje em outros pontos também chave dessa história do planeta, que os americanos e os soviéticos sabem que eles estão ali, só que eles não podem fazer nada. Vão fazer o quê? Não só inimigos. Esse coronel da Força Aérea Americana, que depois se tornou um dos ufólogos também mais conhecidos mundialmente, eu conheci pessoalmente, troquei documentação com ele, inclusive sobre a Serra da Beleza, que é essa região rica de aparições de UFOs, onde existe o quê? Uma dessas instalações subterrâneas. E eu vi o UFO saindo da montanha, na minha frente. Só que não tem abertura física, o objeto muda o padrão vibratório, se desmaterializa, vamos colocar dessa maneira, já se materializando fora, acima da superfície do planeta.
Na hora de voltar, a mesma coisa, ele some como se estivesse entrando na montanha e vai se materializar lá embaixo. Já levei gente para fazer regressão, com a psicóloga Gilda Moura, parceira nossa lá no Rio, que foi levada para essa base lá subterrânea. Levei gente agora recentemente, nos últimos 2 anos, um casal, né? Tá certo? Agora, eu consegui fotografar a trajetória de um UFO desse, entrando, entre aspas, na montanha. Porque você vai na montanha, na posição, não tem abertura, não tem caverna, não tem nada fisicamente falando. Agora, para falar dele, o Andrew Smith, ele foi um outro que também nos alertou para essa questão. Ele, no início das pesquisas ufológicas militares, em 47, na verdade, 2 anos depois, mas na fase inicial, que teve início em 47, aconteceu o seguinte: ele foi mandado para ser o comandante de um esquadrão de bombardeiros B-29, numa base da Força Aérea Americana, aonde? No Alasca. Qual era a missão dele e dos seus comandados? Era, através de voos constantes, patrulhar a calota polar norte. Por quê? Porque no início da Guerra Fria, já em 79, ambos os lados, soviéticos e americanos, sabiam que se houvesse um ataque através de aviões com armamento nuclear contra o outro lado, o caminho mais curto era pelo polo. Então a calota polar era monitorada diariamente, momento a momento, por ambos os lados. E ele era o comandante desse esquadrão do lado americano. E o que ele declarou pessoalmente na minha frente para mim e outros colegas em outro evento desse, no passado? Declarou simplesmente que os aviões desse patrulhamento, eles eram munidos das melhores câmeras filmadoras e fotográficas da época, que em relação às atuais não representam nada, mas era o melhor que se tinha na época, e que os seus pilotos, quando voltavam, então se comunicavam com ele para dizer: olha, não houve nada, só encontramos os soviéticos, né? Ou encontramos os UFOs, como ele mesmo declara. E o que ele falava dos UFOs? Ele falava que várias vezes eles haviam sido testemunhados pelos seus pilotos dentro da atmosfera, mergulhando contra o gelo e simplesmente quebrando o gelo e indo para baixo da superfície congelada do oceano. Como se aquilo ali fosse uma coisa mais fácil de ser feita. E às vezes o gelo era quebrado e o objeto surgia, era fotografado e filmado pelos aviões americanos. E isso, segundo ele, era visto também simultaneamente por quê? Pelo pessoal do outro lado, soviético. Então já mostrava-se claramente para os militares americanos naquela época que esses seres estavam atuando nas regiões submarinas do planeta. Ou seja, confirmando essa presença numa amplitude muito maior do que se imaginava. Né? Para falar rapidamente da Serra, eu fui para lá, até 82 eu nunca tinha visto nada, pelo menos que eu conscientemente tenha na minha memória. Fui para essa região da Serra da Beleza para verificar testemunhos de pessoas locais que alegavam que viam UFOs lá toda hora, descoadores, como eles falaram. Na primeira noite que eu passei acampado no alto dessa serra, né, o dia foi 8 de maio, no sábado, eu vi um objeto claramente discoide vindo de Minas Gerais, da região da Mantiqueira, passando na nossa frente por quê? Porque estava eu e mais 4 pessoas do meu grupo na época, o movimento pedular, quer dizer, se ele fosse daqui para lá, ia balançando assim, como se tivesse feito preso a um fio imaginário. O campo luminoso, em nenhum momento, deixou de ter a forma de um disco com cúpula superior. Tá? Mas ele aumentava e mudava de cor conforme o objeto andava ou diminuía mais rápido ou menos rápido, mais acelerado ou não. Para vocês terem uma ideia. A gente viu durante 5 minutos isso passar. No dia seguinte eu voltei para o Rio, com a certeza que era verdade tudo aquilo que os moradores falavam, porque você vai uma única noite e se depara com o fenômeno. Eu que nunca tinha visto nada, concebi um projeto de pesquisa que de início visava documentar fotograficamente. A gente ainda viu várias vezes os objetos, né? Mas quando a gente começou a levar equipamento fotográfico e cinematográfico, sumiu tudo. Ou a gente via muito longe, muito rápido, não havia condição de documentar. Ou seja, eles não permitiam e não apareciam sabendo que a gente queria documentar. Documentados naquela época. Não? Pouco tempo antes da nossa chegada lá e a montagem desse primeiro acampamento, não? Aqui é uma visão do visual
bem à frente do acampamento. Nessa época, os objetos eram vistos saindo aqui desse charco, que é Rio e Monazite. Eles ganhavam altura e iam para Minas Gerais, em direção ao estado do Rio de Janeiro, onde nós estávamos. Né? E na hora de voltar, a mesma coisa sumiu ali. Né? Teve UFO, que não visto por mim esse carro, que foi visto pousado nessa posição aqui, depois de já ter pousado, não foi visto descendo, 5h30 da tarde. Amanheceu o dia e continuava lá, segundo colonos dessa terra aqui. Quando eles se distraíram, quando foram tirar leite do gado, quando eles olharam lá para baixo, eles já viram o objeto do outro lado. Eles nem se imaginavam que aquilo podia voar, porque eles não tinham visto esses dois irmãos que moravam lá, não viram o objeto pousar, e nem viram como é que ele passou para o outro lado. Até que, por volta de 8 da manhã, um pouco mais, o objeto ganha a altura e dispara em direção a Minas Gerais. Tá? Essa é a foto que eu falei que eu bati, que a gente tem documentado o UFO no momento que ele entra na montanha. Mas antes de eu falar dessa foto, eu tenho que frisar o seguinte. No ano de 1984, ou seja, 2 anos depois do início da pesquisa, a gente já estava quase 2 anos sem ver nada, depois dos primeiros avistamentos. E aí eu mentalmente, na presença de outro parceiro meu chamado Jorge Alberto, havia outras 2 pessoas do grupo dormindo, era carnaval, né? A gente começou a pesquisa no dia 8 de maio, então no carnaval, 2 anos depois, a gente estava ainda para completar os 2 anos. Tempo fechado, garoava, parava, por isso que a gente não tem a visão das estrelas na foto, na forma de traço, que é o que seria normal no caso de fotos desse tipo com exposição prolongada, que a câmera fica aberta com o seu obturador vários segundos. Né? Vocês têm as linhas das montanhas, e aqui a linha da montanha onde eles entram, que é uma das montanhas onde eles entram e saem. A gente não via olho nu a linha das montanhas, não via poste de energia elétrica ali à esquerda, não era nada disso, era escuridão. Filme da Kodak na época de asa 1000. De repente, na nossa visão, ao vivo lá, foi o seguinte, que havia se materializado um objeto de forma esférica na nossa frente, né? Em direção, não na nossa frente exatamente, mas em direção à nossa esquerda, em relação à posição do acampamento. Eu estava próximo da câmera, do tripé, eu rapidamente apertei o obturador, isso em 89. Por quê? Porque em 88 eu tive a intuição que eles já permitiriam a documentação fotográfica. O resto do grupo foi totalmente avesso, contrário, porque eles achavam que aquela aproximação lenta que a gente estava tendo com aqueles objetos ia para o espaço, literalmente, ia parar. Mas eu tive aquela percepção clara de que alguma coisa tinha mudado e que já se permitiriam documentar por mim, pelo menos. Comprei a câmera, uma câmera soviética, por curiosidade, adequada para esse tipo de pesquisa, que a câmera tem que ficar exposta ao sereno em temperaturas de 3, 2 graus, às vezes, que era as que a gente enfrentava nessas vigílias lá no inverno, por exemplo. Tá? Resultado, acionei o obturador da câmera, um pouco mais de 10 segundos de exposição, e aí, logo depois, o objeto sumiu. Mas a minha impressão é que o objeto tinha se desmaterializado no mesmo ponto que ele havia surgido. Só quando a foto foi revelada que a gente viu que ele reduziu o brilho e foi descendo até sumir exatamente na linha da montanha. O que acontece lá, segundo os moradores que são descendentes de uma comunidade escrava do outro lado dessa montanha? Eles veem a mesma coisa, os objetos saindo e entrando. Não só isso, vem a materialização de seres de aspecto humano, luminosos, que saem dessa montanha e entram depois também. Tá? Essa área hoje é uma área de visitação, porque chama esse local de quilombo, inclusive. Né? Tá? Não por causa da questão zoológica. Esse é um outro objeto que eu fotografei. Né? Ele sai de trás da montanha, anda para a direita, some e volta a brilhar aqui. A gente eu bati pessoalmente mais de 120 imagens ao longo de mais de 600 vigílias. A gente interagiu diretamente com esses objetos e essas inteligências. Havia essa ligação mental, eles respondiam sinalização luminosa, tá? Para vocês terem uma ideia. Ou seja, lá é um dos locais no Brasil onde estão estabelecidos. Tá? Conhecem, né? Com certeza. Agora a gente vai
trazer para a geopolítica o processo de modificação. Agora vocês vão começar a ver coincidências que não são coincidências, que são devidas, esses fatos são devidos a essa intervenção por trás, que essas pessoas tinham conhecimento que estavam sendo realizados. A questão da Guerra Fria ela tinha sido deixada de lado, não? Até que esse homem chegou ao poder dos Estados Unidos, não? Substituindo o Jimmy Carter, não? Que era considerado na época um presidente fraco em termos de estava deixando os soviéticos tomarem conta do mundo, vamos colocar dessa maneira. O Reagan, o que ele faz? Ele volta com a corrida armamentista, ele consegue sanear a economia americana, sobra dinheiro para, assim, entre aspas, investir-se na corrida armamentista, tá? E o mundo volta àquele estado de perplexidade, aí volta a ver aquele reloginho, aquela referência àquele reloginho, que conforme a situação ficava mais grave ou não em termos de risco nuclear, o ponteiro andava, tá? Em direção ao holocausto nuclear, né? O que acontece? No primeiro mandato dele, né, é lançado esse filme. Alguém lembra de ter visto? The After. Ele foi um alerta e foi motivado por Hollywood, né, na verdade, para a sua produção. Por quê? Porque naquela época do primeiro governo do Reagan, né, se acreditava que a qualquer momento, principalmente na Europa, onde as forças americanas da OTAN se encontravam na Alemanha, lado a lado com as soviéticas do Pacto de Varsóvia, como o filme mostra na história, ia começar uma espécie de um conflito convencional que em poucos minutos ia se transformar numa guerra nuclear. Essa é a mensagem do filme. Até arranjar uma voz semelhante à do Reagan, né, se alguém lembra, né, como sendo o presidente americano da época. Né. Então a Guerra Fria voltou. Né. O que aconteceu nesse momento? Os soviéticos já estavam com a sua economia já em falência e foram obrigados a voltar a investir na corrida armamentista para não ficarem atrás. Aí começou aquela loucura nuclear, né, novamente. Né. Aqui é uma cena do filme, já, né, de 83, de uma cidade americana que foi bombardeada. Até que, quando é que essa história vai mudar novamente? Vai mudar quando surge essa figura especial conhecida como Mikhail Gorbachev. Quando o Reagan assume o mandato, o segundo mandato, né, as pessoas, até uma amiga minha que tinha se mudado para a Alemanha, estava se mudando para a Alemanha, ela falou: eu estou mudando para a linha de frente do Apocalipse. Ela falou brincando comigo. Porque naqueles dias parecia claro que a humanidade ia chegar finalmente dentro da loucura. Uma das coisas que eu não falei para vocês em que época aconteceu isso? O início do segundo mandato do Reagan e o surgimento de Mikhail Gorbachev como primeiro secretário do Partido Comunista Soviético. Justamente na época que Chico Xavier vai ter a conversa definitiva com Geraldinho, por coincidência. Tá certo? Estão vendo os dois revisões, né? Antes desse soviético surgir na história, procurem pesquisar a história dele, para vocês verem como é que ele chegou ao poder, vamos colocar dessa maneira assim. Do nada, assim, de repente. Não? O que acontece? Antes de Gorbachev surgir no cenário soviético, como mandatário maior, o Reagan se referia publicamente, mundialmente, à União Soviética como o império do mal. Isso publicamente. Um presidente americano se pronunciando dessa maneira publicamente, torna claro o que passava pela cabeça dele. De repente, quando ele fica aí frente a frente a primeira vez que conhece Gorbachev, parece que ele vira santo. É outra coisa que vocês podem pesquisar. A mudança brutal do Reagan a partir do momento que conhece Gorbachev. Ou Gorbachev. Tá? Esse homem ele tinha uma fixação à paz mundial. Tá? O que esses dois homens começam a fazer juntos?
eles começam a destruir mísseis, começam, em vez de continuarem com a guerra, com a corrida armamentista, a destruir mísseis, tá? A fazer e assinar acordos de limitação de tudo que é tipo de arma nuclear. Tá? Na época que eles, para vocês terem uma ideia, na época que nós chegamos à Lua, em 69, americanos, se eu esqueci de dizer naquele momento, americanos e soviéticos tinham reunidos, apenas as duas nações, mais de 60 mil ogivas nucleares. Mais de 60, apenas os dois, fora os parceiros. Tá? A gente tinha condição de destruir a humanidade 50 vezes. Alguém precisa ser morto 50 vezes, basta uma vez, né? Vocês veem a loucura. Então, em 86, esse é o ponto que eu queria chegar, quando o Geraldinho tem a famosa conversa, nessa época, justamente antes das coisas começarem a mudar com o Chico Xavier, conforme o Geraldinho está cansado de declarar, e nas suas entrevistas também em palestras, era profundamente pessimista no aspecto da humanidade escapar da guerra nuclear. Ele não acreditava, ele achava que a gente ia realmente para o fim. Isso em 86. Só que o mundo estava, mais uma vez, foi sendo modificado drasticamente. Então eles começam a assinar esses acordos, tá? E aí vai acontecer aquele tipo de ligação que coisas, mais uma vez, do espaço, que eu já tinha nos meus livros, por exemplo, o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu não tenho hoje esses exemplares de Marte aqui para colocar à disposição de vocês, tá? Mas nesse livro de Marte eu encontrei os subsídios, já dentro da minha própria pesquisa, para fazer um geral entendimento do que começou a acontecer justamente a partir dessa época que o próprio mandatário maior soviético que vocês viram aí surgiu. Né? Que coisa foi essa? Foi a ampliação, mais uma vez, do nosso conhecimento como humanidade, dos poderosos do planeta, do que existia dentro do sistema solar em termos de poderio. A espaçonave Phobos 2, em 89, né? Ela entra na órbita marciana. O objetivo era pousar na Lua de nome Phobos, daí o nome da própria missão, uma das luas de Marte. Né? O objetivo não era o planeta Marte, tá? Mas ela tirou fotos do planeta Marte também, algumas, mas o objetivo era pousar na Lua Phobos. Essa fotografia foi divulgada oficialmente pela Agência Espacial Soviética e Europeia, que ela também é parceira, a ESA, né, a Agência Espacial Europeia, que era parceira dos soviéticos, em que a gente tem a parte do equador do planeta Marte, essa sombra gigantesca, tá? E essa sombra menor aqui de maneira lenticular. Vocês encontram de maneira errônea em vários sites por aí, com outros autores citando o seguinte, que isso aqui é a sombra de um UFO de forma discoidal. Dizia o seguinte, que logo depois dessa fotografia foi perdido o contato com a sonda soviética. Ela aparentemente começou a girar em torno de si mesma, a partir disso a antena não conseguia ficar fixada em direção à Terra para receber comandos ou transmitir fotos e sinais. Tá? E a declaração seguinte foi que isso teria acontecido porque ela teria atingido alguma coisa ou foi atingida por algo. E acabou a declaração, ou seja, acabou a missão a partir disso, supostamente. E havia uma suspeita de que, na verdade, essa não seria a última foto da missão, das sombras. Tá? Vários anos depois a gente vai voltar a 89, falar de 89, mas vários anos depois, a soviética e russa Marina Popovic, piloto de prova, tá? E astronauta soviética, vai no congresso inicialmente ufológico na Alemanha, né? E surpreende trazendo aquelas que já era a época justamente do governo Gorbachev. Isso é importante que a gente cite. Para ela fazer isso, ela teve o aval do governo, senão não poderia fazer. Imagine uma astronauta e piloto de prova do soviético ir para um congresso ufológico para revelar um segredo de um UFO com mais de 12 km de extensão, que era o causador da tal sombra da foto anterior, que foi a única oficialmente divulgada no passado. Né? Ela vai no congresso e leva as duas últimas fotos. Essa imagem já é de uma conferência dela nos Estados Unidos depois,
no consulado soviético em São Francisco. Isso aqui é a Lua Phobos, isso aqui é parte do UFO da nave gigantesca, que ela é maior em extensão do que a própria Lua marciana, para vocês terem uma ideia. Ela leva essa imagem e leva essa aqui. Essa aqui é a divulgação. Alguém viu uma manchete no jornal brasileiro na época disso? Na Europa, nos Estados Unidos, isso surgiu em tudo que é lugar. Não? No Brasil, essas coisas. A falta de interesse, às vezes, da área jornalística brasileira, muitas vezes, e perceptível, né? É uma coisa assombrosa, na verdade. Não? Essa é a última foto que ela levou, a segunda, em que a gente tem o UFO inteiro visível, a Lua Phobos e o planeta Marte. Quando essa foto foi batida, como eu falei, no final de março de 89. Isso já constava no meu livro de Marte, essa história agora consta no livro da data limite. Por quê? Lembram o que aconteceu em 89? Além disso que agora eu estou falando, muitas das coisas que modificaram e salvaram a humanidade foram coisas que nós descobrimos no espaço, além da intervenção direta do tipo que eu já coloquei para vocês. Não? Antes da gente falar desse momento, o que acontece? Isso aqui é uma reunião de cúpula entre já Bush pai, logo depois que ele tinha substituído o Reagan no poder, tá? Em Malta, com a equipe do próprio mandatário maior soviético. Agora, o que acontece? Logo depois dos soviéticos fotografarem aquele UFO gigantesco, né? O que acontece? É permitido pelo mandatário maior soviético a derrubada do muro de Berlim. Né? A Guerra Fria, ela se torna uma coisa totalmente obsoleta, né? Não se falava mais disso, apesar de oficialmente ela não ter sido encerrada, né? Na realidade, como a gente vai falar logo ao comentar esse encontro. Né? Gorbachev permite que os mandatários maiores das outras repúblicas soviéticas comecem a dirigir as suas próprias nações de maneira independente, ou seja, a gente caminha para o fim do processo que iria salvar a humanidade. E sempre com a questão ufológica da presença extraterrena desses seres rotulados na declaração que foi feita para o geral pelo Chico Xavier, a partir da própria figura de Cristo, como os emissários celestes dele. Não? O que acontece aqui? Mas a coisa não era muito fácil de ser conseguida em termos definitivos, porque se Hegel queria também a paz naquele momento, a partir dessa conjugação de interesses, depois que ele conheceu o próprio líder máximo soviético, não? Quando ele foi substituído pelo Bush pai, né? Depois o próprio filho se tornou presidente também, primeiro ele retardou em vários meses essa reunião, que era para conhecer. Ele não queria se encontrar com o Gorbachev. Isso é fato historicamente conhecido. Ele não queria. Gorbachev era uma figura já, um líder mundial, né, em prol da paz, e Bush não representava nada em termos, né, nessa época, em termos de importância. A importância dele era ser presidente americano, mas ele não estava longe de ser ao comparar em termos mundiais como era o mandatário soviético. Né? Chegou num ponto que ele não teve como negar-se a se encontrar com o líder máximo soviético. A astronauta que eu fiz menção soviética diz o seguinte, que nessa reunião uma das coisas discutidas foi a presença de naves gigantescas dentro do sistema solar. E a história da nave lá de Marte foi a principal abordada. Tá certo? O que acontece? A transcrição das conversações, pelo menos em parte dessa reunião, estão disponíveis logo depois dessa época, desde logo depois dessa época, né? Foi tudo disponibilizado pelos soviéticos. Os americanos tornaram secretas essas informações, dessas discussões, até hoje. Não se entende por quê. É claro que tem um motivo.
E um dos motivos não é só a discussão ufológica que aconteceu dentro dela, mas tudo aquilo que Bush tentou fazer nessa reunião de 2 dias para que não fossem concretizados de maneira definitiva os acordos que ainda faltavam a ser assinados, deixados prontos pelo presidente americano anterior. Agora, quem foi esse homem, esse soviético? Quem é, na verdade? Repare aquilo que o general Shoa falou, que eu fiz para vocês, que uma das maneiras que esses seres estavam intervindo era, desde criança, estimularem e inspirarem aqueles que no futuro iriam estar à frente das principais nações para mudar o estilo interrogativo. Eu não tenho a menor dúvida que ele, no caso, Gorbachev, foi uma dessas figuras, representa exatamente isso. Para vocês terem uma ideia. No final das contas, a reunião aconteceu e Bush se viu forçado a assinar os acordos que faltavam. E se viu forçado porque chega num momento, nas transcrições liberadas soviéticas, e que o próprio Gorbachev fala para ele o seguinte: e aí? Você veio fazer aqui o quê, então? Com outras palavras. E aí, no fim, ele tinha outro empecilho também. É sabido e bastante conhecido que a família Bush sempre esteve do lado errado dessa história. Sempre viveu e ganhou muito com o quê? Com a indústria armamentista. Né? Então, selar a paz com o soviético era um prejuízo grande. Familiarmente falando inclusive. Havia isso, mas esse tipo de coisa teve que ser suplantado. Né? Outra figura-chave dessa história. O que acontece? Né? Repare como as coisas vão se encaixando perfeitamente. Está vendo essa interferência no lado, não só das descobertas feitas por ambos os lados, na amplitude da presença alienígena ou extraterrestre, mas também daquelas pessoas que tinham a inspiração, né, externa para levar à frente aquilo que elas nasceram para fazer aqui dentro desse processo, vamos colocar dessa maneira. O envolvimento dos soviéticos na nova corrida armamentista iniciada no primeiro mandato acabou de quebrar a economia soviética, como se conhece. Então, ao mesmo tempo que Gorbachev era tido como uma pessoa ímpar em termos mundiais, por boa parte dos soviéticos, ele era tido como uma pessoa que tinha levado a nação à falência. E ele não tinha a menor responsabilidade disso, porque ele assumiu as decorrências dos atos do primeiro mandato ainda, na época do primeiro mandato ainda do rei. Porque quando ele assumiu o poder, a própria corrida armamentista, como a gente viu, terminou. Né? Mas o que acontece? Em determinado momento, em 1990, o que acontece? Essa situação crítica da economia soviética, ela acaba sendo a base, vamos dizer assim, de inspiração, não verdadeiramente falando, mas a justificativa para que os líderes do Partido Comunista mais radicais se aliassem às lideranças da KGB para dar um golpe de Estado e tentar tomar o poder do Gorbachev e voltar com a mesma política do passado. Então vocês devem se lembrar, isso é a coisa mais recente, né? Que Gorbachev fica confinado na Crimeia, onde ele estava, né? Até que o homem da esquerda ali, Boris Yeltsin, que era o presidente da Federação Russa, ou seja, da República da Rússia, a partir de Moscou, faz um levante contrário aos revolucionários comunistas e consegue, com o apoio do povo, fazer o quê? Trazer o Gorbachev ao poder de novo. E os líderes todos desse movimento reacionário são presos. Né? Na época que o Gorbachev assumiu o poder, passaram a não existir mais presos políticos dentro da nação. Ele não tem uma atuação só de abertura externa, mas também dentro das próprias liberdades, vamos dizer assim, pessoais, em todos os sentidos dentro do próprio território soviético. Qual é o desdobramento dessa história? Né? Ele está falando em 1990. Desculpa, vou dar aqui o final antes de mostrar a parte que a gente vai fazer um intervalozinho.
E aí depois a gente volta com as perguntas, para o fechamento. O que acontece? No ano seguinte, 91, o mesmo homem que havia trazido Gorbachev justamente deposto para o poder, o que ele faz? Ele declara a Federação Russa independente das outras repúblicas soviéticas. E a Rússia era a maior delas, a mais poderosa, a que detinha quase todo o armamento ainda que sobrava nuclear. Tá? O que acontece? Há uma tentativa por parte daqueles líderes militares, inclusive, afinados com o próprio Gorbachev, para que ele reagisse a esse tipo de tentativa de colocar fim à União Soviética. Porque também o próprio Boris Yeltsin, ele colocando os outros mandatários das outras repúblicas soviéticas também se declarar a sua independência em relação a Moscou. Só que aí Moscou já era não mais representante, oficialmente falando, e na verdade na prática, do poder soviético, mas sim da Federação Russa. Né? Mas Gorbachev, num outro ato também de visão do futuro, o que ele faz? Ele, temendo uma guerra civil dentro do Estado soviético, ele vai para a televisão, faz um discurso, declara nesse discurso, repare bem, ele declara, entre outras coisas, a extinção do seu próprio, agora está fugindo a palavra, seu próprio cargo. Ele declara extinto o cargo do primeiro secretário do Partido Comunista, que é o dele, em Premier Soviético. A partir dele, quando ele fez isso e declarou-se dessa maneira na televisão, ele estava declarando o quê? O próprio fim da União Soviética. Quem que, um ano antes que fosse, falasse que a União Soviética ia deixar de existir, não ia ser tido como louco. É a mesma coisa de você falar que os Estados Unidos amanhã não vai existir mais como nação. O que seria o fechamento para o fim da Guerra Fria e a salvação do planeta? O fim de um dos lados, de um tipo de poder. O que acontece? Ele também comunica que estava entregando a Boris Yeltsin aquela pasta com todos os códigos dos armamentos nucleares soviéticos. Ele fez isso pessoalmente, procurou aquele que o estava depondo, né? Entregou, né? Aquela pasta que continha todos os códigos. Né? E aí acontece o seguinte, né? Sabem qual foi o dia em que esses fatos aconteceram? Sabem qual foi o dia que a União Soviética deixou de existir? Alguém lembra? Eu só tomei conhecimento desse dia quando eu estava na fase de finalização, escrevendo sobre isso no livro e fui pesquisar. Não? A bandeira do Império Soviético esteve hasteada pela última vez no dia 25 de dezembro de 91. Ela foi baixada pela última vez para ser substituída pela da Federação Russa no dia em que a gente comemora o nascimento de Cristo. Vocês acham que isso é coincidência? Ou é uma maneira de quem está por trás disso tudo mostrar a ligação sobre tudo isso? O dia do nascimento de